Muito bem, pessoal. Eu estava ajudando um aluno que tinha uma tarefa de engenharia para fazer e eu decidi fazer um vídeo para falar sobre peças comprimidas, né? Elementos estruturais comprimidos. E eu achei a dúvida dele pertinente para compartilhar aqui, então eu vou fazer um vídeo para mostrar como se deu o dimensionamento dessa peça comprimida. Primeiro, ele tinha aqui um sistema estrutural, onde tem aqui a vista de planta, e elevação dos eixos 7 e 8, e elevação de todos os eixos do J até o M. Tá? Então, qual que era a tarefa? As colunas, né, os pilares, eram de perfil W360 por 91H. O comprimento L era 6,8 metros, de material ASTM A572 grau 50, e ele tinha que definir qual que era a capacidade de compressão das colunas, e eu vou tratar aqui nesse vídeo dessa aqui, que é a crítica, uma vez que ela não tem sistema de contenção. Primeira coisa quando a gente fala de colunas, né, é que é legal, se a gente não tem um sistema de contenção, que seja no lugar onde o perfil tem maior momento de inércia. Então, se não for para ter um sistema de contenção, que seja nesse sentido aqui, né? E nesse sentido aqui que a gente coloca o sistema de contenção, que é onde o momento de inércia é menor. O que acontece com essa coluna J aqui é que ela não tem sistema de contenção em nenhum dos sentidos, então se a gente olhar aqui um corte, né, fizer um corte aqui nesse sentido, a gente vai ter a elevação desse eixo aqui. Tá? Então aqui a gente tem um pórtico, que olhando aqui desse lado é um pórtico rígido, ou seja, todas as ligações aqui é rígida. E fazendo aqui um corte, né, uma vista nesse sentido aqui, o que a gente vai ter é essa vista, que é esse sistema estrutural aqui com rótulas e travamentos, né, sistema de contraventamento. Então, o perfil que a gente está analisando, se a gente olhar aqui, como ele não tem sistema de contenção nos dois sentidos do perfil, então o mais frágil é onde o momento de inércia é menor. Então, o primeiro passo para a gente calcular um perfil comprimido é calcular os esbeltês. E para calcular os esbeltês, a gente tem que definir o coeficiente de flambagem. Tá? E aqui, onde tem aí um ponto de atenção nesse exercício. Se a gente olhar aqui esse pórtico e fizer uma vista do perfil, o perfil H está assim. Né? E nessa outra vista aqui, ele vai estar assim. Então esse lado aqui, que é o lado de menor inércia, é onde vai sofrer as deformações. Então se a gente olhar nesse lado aqui, a gente tem rótulo aqui e a gente tem rótulo aqui embaixo. Então o que se enquadra aqui, o meu KY, né, que é o coeficiente de flambagem do lado de menor inércia, ele vai ser rótula a rótula. Então ele tem uma rótula embaixo, uma rótula em cima, o meu KY vai ser 1. Tá? Valores teóricos aqui, ó, de KX e KY. Meu KY vai ser 1. Quando a gente olha aqui o X, no meu KX eu tenho um engaste aqui e eu tenho uma ligação rígida aqui em cima. Então eu tenho algo que na prática vai ficar mais parecido com isso aqui. Então meu KX eu coloquei aqui como 0,65, né? Esse 0,65, eu vou usar aqui os valores recomendados e não os teóricos. E o meu KY vai ser 1. Então aqui é o primeiro ponto de se ter cuidado aqui na análise desse sistema estrutural. Os coeficientes de flambagem é diferente nos dois sentidos para uma mesma coluna. E feito isso, a gente vai calcular agora os coeficientes Beltês. Esse coeficiente Beltês ele tem que ser menor do que 200 por norma. Tá? E ele é calculado sendo o fator que a gente achou, coeficiente que a gente achou de flambagem, vezes o comprimento destravado. Como a minha coluna ela não tem sistema de contenção nem nesse sentido e nem no outro sentido, o comprimento destravado é o próprio comprimento dela, que é 6,8 metros, 680 centímetros, que é o que está aqui, dividido pelo raio de giração em Y, e aqui quando for analisar o esbeltês em X, o raio de giração em X. Esses valores a gente encontra tabelado na tabela da Gerdau Aço Minas, eu já deixei aqui filtrado, né, na tabelinha Excel que eu tenho, um DAP 360 por 91. E a gente consegue achar aqui o raio de geração em X, que é 15,19 centímetros, e o raio de geração em Y, que é 6,22 centímetros. Substituindo aqui no cálculo, a gente vai ter que 1, que é o valor do coeficiente de flambagem em Y, vezes 680 dividido por 6,22 dá 109, que é menor do que 200. Então a coluna está aprovada em esbeltês. E no outro sentido, né, o esbeltês é menor, uma vez que a gente tem um travamento melhor do perfil e um raio de geração maior, o esbeltês é 29, que é menor do que 200. Então a deformação desse perfil aqui, no sentido de menor inércia, vai ser assim. Né? Então ele tem rotação desde o início do perfil, que é essa situação aqui. E no outro sentido, ele não rotaciona no início, rotaciona no meio do perfil e não rotaciona no final também, porque a gente tem dois engastes aqui ou ligações rígidas. E feito isso, como os comprimentos destravados são os mesmos, o comprimento destravado é o mesmo, esse perfil, é claro, ele vai tender a se romper, né, a ter um problema no sentido de menor inércia, que é o sentido também de maior esbeltez. Então, a nossa carga crítica de compressão ela vai atuar deformando o perfil em torno desse eixo aqui, que é o eixo Y. Então é a deformação em torno desse eixo aqui que a gente vai analisar, porque é ela que é a crítica. Então quando a gente vem aqui no passo a passo para um cálculo de perfil sob compressão pura, a gente tem aqui o NE, que é a carga de compressão crítica de Euler, e ela vai ser em torno do eixo Y, como a gente já, né, como eu já expliquei ali no slide anterior, em torno do eixo Y, então é ele que a gente vai analisar. Para calcular aqui a carga crítica de flambagem, a gente vai ter o π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, que é 20.000 kN por centímetro quadrado, padronizado para aço, vezes o momento de inércia, que a gente também acha lá naquela tabelinha do fabricante, dividido pelo meu KY,
que a gente achou anteriormente, vezes o comprimento destravado ao quadrado. Então vamos achar aqui o momento de inércia em y. Ele vai estar aqui, ó, na tabela, momento de inércia, 4.483 centímetros a quarta para esse perfil. E fazendo o cálculo, a gente chega no valor aqui de 1.914 kN. Essa é a carga crítica de sondagem de Euler. Depois a gente tem que calcular aqui os nossos fatores de resistência, de redução da resistência à compressão, onde a gente vai ter aqui o coeficiente de redução, que também está lá na tabela, tá, do fabricante, para esse perfil aqui é 1, vezes a área, que também está na tabela, vezes a tensão de escoamento do material, que para um aço A572 graus 50 a gente já sabe que é 34,5 kN por centímetro quadrado, dividido pelo NE, que é o que a gente achou aqui. Tá? O NE é o menor valor entre NY e NX, e como a gente já falou aqui, com uma carga crítica em torno do eixo Y, a gente calculou somente para o eixo Y. Depois da gente achar esse valor aqui, se ele for menor que 1,5, a gente calcula o outro coeficiente de redução por essa expressão aqui. Então basta a gente substituir o valor que a gente encontrou aqui em cima nessa equação e fazer o cálculo. A gente chega no fator de 0,42. E é esse que a gente vai usar aqui na fórmula para calcular qual que é a carga máxima, né, a carga que esse perfil suporta de compressão pura. Então, substituindo aqui nessa fórmula, a gente tem o fator que a gente achou, tem o coeficiente de redução, tem a área, vezes a tensão de escoamento dividido pelo fator de ponderação da norma, NBR 8.800. Substituindo aqui esses valores, a gente chega no valor de 1.516 kN, tá? Isso considerando a carga em torno do eixo Y, para esse perfil que ele é totalmente sem contenção. Então ele tem 6,8 metros sem contenção e está sofrendo aqui uma compressão pura. Ou melhor, na verdade o exercício era para calcular qual que é a resistência à compressão pura do perfil, mas na verdade como ele tem aqui ligações rígidas, se eu tiver carga aqui, eu tenho carga com certeza, né, uma estrutura real, eu vou ter carga aqui na viga, essa viga vai transmitir momento, então esse perfil não seria comprimido, ele seria flexo comprimido. Né? Então tem uma diferença entre você ter só compressão e compressão junto com flexão.